Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Dia quanto do mês hoje? Hoje é dia 24 de junho. 24. Você sabe que hoje... Dia de São João. Dia de São João, dia de arraiar, gente. É que hoje delícia, que eu pulo a fogueira ao vivo aqui no Manhã Show, hein? É hoje. É Mamãe, hoje. vamos colocar fogo em você, o que você acha? Essa corona, hein? Até o corona atrapalhou até a fogueira. Pois é, até a gente. Não vai ter fogueira. aquele terço, canjicada, canjiquinha e todas as coisas. Ah, que triste, né? É verdade. Mas viva São João. Provavelmente vamos melhorar aí esse ano todo, né? Pra quem sabe, o ano que vem a gente já tá numa forma diferente. Mas nessa quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, estamos começando com tudo. Manhã Show. O Mal Mal tá animado, né? Com musiquinha de boate. Vira boate, Mal Mal? Tocando tudo, criatura. O que você aguenta? Olha só, vamos pular a fogueira, Amanda. Vamos! Aí. Olha a cobra! É mentira! É mentira! Olha o chefe! Ganhamos aumento! É verdade! Ele passou ali na porta. Fingiu que nem viu a gente, Fingiu na galera. porta, fala essas coisas, vira até as costas. Já prestou atenção nisso? Fez esse... Oi, Agora bom vira dia, as costas de chefe. novo. Virou 3 vezes as Ele não tá de costas. papo hoje, é melhor não conversar, é melhor não dar bom dia. Ele chamou alguém pra salinha do pensamento. Xiii. Tô nervosa já. O Bom, que tá acontecendo pelo na sociedade? menos, eu garanto pra você que nós temos mais 2 horas de sobrevida. Eu também Nós acho. vamos ficar até as 11 aqui. Então tá. Por enquanto, ninguém Esqueci rela na de vir de gente. xadrez. Mas você está muito elegante Ai, mais uma muito vez. Amanda obrigada. Negrini, você é uma mulher extremamente elegante. Ai, você sabe o que acontece? Normalmente quê? eu gosto de acordar nem pentear os cabelos, gente. Mas agora eu tô tendo que gravar pela notícias, tem que passar maquiagem na cara. Entendo. Ai, nossa, Amanda, mas tá tudo certo. Vamos voltar aqui no passado, já que nós estamos. Por favor, Maurício Beraldo, coloca essa trilha de São João. Bora. Em primeiro lugar, nós começamos no horário hoje, Maurício Beraldo, pra não ter Começou. reunião aqui depois do programa, Ai, pra esse falar que menino nós é estamos. Nossa, chato. Ai, que nossa, né? O pessoal de São Paulo lá entrega atrasado o programa, aí veio o Pedro, que ontem passou fogo na gente, né? É verdade. Vai, Vamos São lá, João. vamos lá, São João, vai, que é melhor. Pula a fogueira e olha. Maurício, soltou abaixo a trilha que a minha voz não tá aparecendo. Muito obrigado. Agora sim, vamos abrir o coração aqui. O que tá acontecendo, Eu quero criatura? abraçar aqui pessoal de Pouso Alegre ouvindo o Manhã Show. Oi, PA! Adoro. Itajubá. Oi, Itajubá. Santa Rita do A Sapucaí. galera toda ali daquela região de ali, Pouso bomba de Alegre. Que audiência. delícia. São João da Boa Vista. Oi, São João da Good Look. Adoro São João. Mogi Guaçu ouvindo o Manhã Show também. Bom dia, galera. Aguaí também sempre tá A acompanhando. Metrópole Campestre também. Campestre, Botelhos, a gente tem Mas uma bomba grande audiência em Botelhos, hein? Caldas, Bomba audiência em Laranjeira Botelhos. de Caldas. Cara, demais. Santa Rita de Caldas, todo mundo bombando. Alfenas também. Alfenas bomba. A Elisete, professora de Libras, também tá acompanhando o Manhã Show. Que gracinha. Já falo com você, Elisete, ó, Amiga, daqui a pouco... eu não sei falar oi, Você sabe né? que eu vou dar, Nas daqui a Libras. pouco eu vou dar bom dia pro pessoal que tá acompanhando o Manhã Show, hein? Mal, não, isso aqui é roubar, eu acho, né, gente? Roubando, Paulo Marcelo. Quem mais que eu tenho que mandar abraço aqui? Legal. Quero mandar um bom dia também aqui no Manhã Show da Band pra Laura, que é corretora de imóveis Oi, também. amiga, bom dia. Fala, Laura, Boas bom vendas, dia. tá? Laura Azevedo também, bom dia pra você, Bom dia, acompanhando o Manhã amiga. Show aqui da Band. Ô, Amanda, é o seguinte, nós vivenciamos aquele momento no primeiro, prézinho, primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. Vamos voltar pra nossa época. Vamos pegar um dedinho pra cima aí. Daqui a pouco rola? vamos falar da enquete também no Manhã Show. Vamos. Por que eu tô falando sobre isso? Era a coisa mais fofinha. Nós éramos bonitinhos. Ai, quem nunca dançou Eu fico quadrilha, imaginando né? Eu a Amanda gostava. com aquela trancinha, sabe aquela coisa assim, de colegial, aquela sim, coisa assim, amor, aquelas aquela duas. chuquinha, Né? Aquela, é fazia chuquinha isso. que chama É, isso. chuquinha. Chuquinha. Você acho era que é. mesmo. Amanda, você dançou festa junina? Dancei, menino, mas eu nunca fui a noiva. Fiquei Então, mais chateada. Era nisso que eu queria tocar. Era nesse assunto Nossa, que eu queria tocar. bullying na época, olha, isso Por quê? não foi realizado na minha vida. O noivo e a noiva, Ah. eles sempre
foram privilegiados na escola. Sempre foram os populares da escola. Populares. É assim, tipo assim, ou o papai pode mais. É verdade. Né? Ou eles eram mais bonitinhos. Você tá querendo dizer que eu era feia? Você tá querendo dizer? Eu me sentia dessa a cara maneira. do Paulo Marcelo agora, daqui a pouco. Eu me sentia dessa maneira até que um dia, na terceira série, eu fui convidado pra ser noivo. Ah, que gracinha. Amanda, E aí, aquilo foi uma constelação na minha vida, já criança. Melhorou, né? Claro, você foi incluído ali Eu naquele fui incluído, sistema. era uma inclusão social ali. É importante, é Sabe? importante. Eu me sentia fora do círculo ali, dos da populares. galera dos populares. Eu entendi. e Marlene. Você e Marlene. Marlene. E Marlene foi a Marlene. noivinha. Marlene foi noiva. Entendi. E aí, arrasou? Mas aí foi muito tenso Você pra deu um mim. beijo na menina. A mãe da Marlene tinha o correio elegante. A mãe da Marlene fez uma coisa que me deixou um pouco o pé atrás na época. O que aconteceu, Eu fui gente? no embalo. Falei, noivo, né? Tô com moral, popular da escola. O bonitão, Fui né? lá, né? Tomei a sopa, que era de praxe, e aí fomos dançar quadrilha. Quando a Marlene dá um sorriso pra mim, a mãe dela foi muito infeliz na maquiagem. A mãe dela pintou 3 dentes da frente e deixou ela banguela. E aquilo O foi... dentinho preto, Não, foi, tadinha. então ela deu um sorriso numa janela Aí na você frente. quase caiu de costa, Eu falei, né, uma amor? noiva, como que vem a noiva assim banguela pra mim? Precisava, né? Sabe, então, de certa forma, me traumatizou. Te traumatizou. Você traumatizou. quase, assim, meu Deus do céu. Eu queria ter ficado desapaixonou. ali de padrinho, no segundo escalão ali, Entendi. mas aí acabou. Mas assim, a Marlene não me agradou naquele dia. A Marlene era uma belezinha, uma fofinha. Fofa, Marlene. Aliás, não sei onde está a Marlene. Também Tá não em sei, foi de Campestre, é, né? Campestre, Toda a galera lá no de colégio, Campestre. na escola estadual, Coronel José Custódio, que leva que o nome do meu fofo. avô, inclusive. Olha, meu avô era Paulo coronel Marcelo, lá. sério, Meu pai, por isso José você é meio revoltado por desse isso. jeito. Eu sou Ele militar, pegava a espingarda Coronel e José Custódio. fazia os Isso outros mesmo. A casar. escola tem o nome Se do meu fosse avô. fugir já era. É Aquela isso. coisa, né, gente? Antigamente, entendeu, bem né? Isso, lá o bicho pegava mesmo. Mas é que saudades, né, de festa junina, de escola. Hoje em dia mudou muita coisa. Eu falo, quando você vai nas festas juninas das escolas, né, tanto particulares, estaduais, municipais, o pessoal eles fazem apresentações mais de músicas de sertanejo, não tem mais tanta quadrilha típica, né? Mas é muito gostoso. Aqui em Poços mesmo a gente tem vários arraiais na praça, né? Só que esse ano, devido à pandemia, não teremos, onde o pessoal faz várias apresentações de quadrilha. Eu acho lindo a gente resgatar a nossa tradição, ainda mais nós aqui dessa região, né? Onde a maioria veio da zona rural ou tem parentes da zona rural. Então, realmente, a gente faz essa homenagem a Dia de São João, a tantas quermesses maravilhosas. Ai, delícia. E viva São João! Você é daquelas que costuma arrematar cartucho nas festas de São João? Menino, Leva faço aquele tudo. cartucho florido pra casa? E você sabe que na minha família sempre tem tradição de fazer festa junina, né? Aí tem socar o pé do santo. Você já socou o pé do santo pra pra que casar? isso? Pra casar, menino. Tem terço, tem que socar o pé do santo. Eu não sabia que tinha que socar. Pra- Eu sabia do negócio de botar o coitado do Santo Antônio de cabeça pra baixo. Coitado do não, Santo Antônio. não, tem que socar o pé do santo pra você casar, mas deu soca certo. onde? Na terra? Na terra, você põe o mastro dos santos, assim, São Pedro, Santo Antônio, Mas São aí você João. dança no mastro? Tem aquele negócio? Para de Porque ser ridículo, né, Marcelo? ué. Ele já tá querendo fazer, como que chama? aquele trem de- Polidense. Polidense no Aproveita mastro. que isso aí ajuda a casar também. Você faz uma dança no polidense no mastro, santo não. Mas vamos fazer Querido, casar. não, você primeiro Tá pedindo estribeira para aqui? de ser revoltado. Primeiro você faz ali, a minha avó normalmente faz aquele super terço, né, amor? Tem quentão? E aí tem quentão. De vinho? Eu tem gosto quentão de de vinho, vinho. de pinga, tem canjicado, tem canjiquinha. Mas esse ano não vai Esse ter. ano não tem, né? Não pode ter pelo aglomeração. amor de Deus, E aí Alegrini. depois você reza tal, aí põe o santo lá no mastro, aí você soca o pé do santo, Mas tá passa errado. O santo no mastro não vai casar ninguém. Vai, Quem tem que ir no criatura. mastro é você. Você faz uma dança ali, a dança do acasalamento. Dança da chuva. E aí vai aparecer um noivo rapidinho. Ai, Paulo Marcelo, é verdade, se você é despendurado, mas você morre também, bate a cabeça, isso? que é Porque bem tem, grande. assim, tem umas danças assim, é legal, interessante. Ai, mas gracinha, né, gente? Viva São João, viva São Viva Pedro, São viva Santo Antônio. Vamos tentar comer o pãozinho de Santo Antônio pra ver se desencalha, viu, Paulo Marcelo? Comer pão de santo tem Você não isso sabe, também. tem também as Amanda tradições. é cheia das mandingas, hein, gente. Nossa, Paulo Marcelo, Ô, da louco. onde você veio? Você não veio de Campestre, não? Mas é assim, eu ia mais na festa pra comer pé de moleque, essas coisas que eu gosto. entendi. Aliás, eu adoro um pé de Cartucho. moleque ali de piranguinho, aquele pé de moleque com Amo amendoim também. inteiro. Amo, Porque amo, aquilo é amo, afrodisíaco também, né? Eu tô levando tudo pro lado, né? Hoje o Paulo Marcelo tá virando girai. O que será que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Criatura! Viva São João. Pule a Viva! fogueira. Eu adorava pular fogueira também. Eu também. Porque Gosto. eu sempre gostei de aparecer um pouco mais que os outros. Então É, eu via né? fogueira, a galera não tinha coragem, Aí eu você ia. queimava o rabo, e né? Porque saltava. você sempre teve fogo no cu. Dava uma sapecada, né? Meu, Fogo, fogo. vamos fechar essa rádio.
Se a Anatel ouvir isso... Ops, foi sem querer. Bom, eu agora fiquei sem palavras. Fogo no rabo eu ia falar, gente. Meu rosto está queimando. Não é nada, Paulo Marcelo, eu tô te vendo. Vou pedir a São João que os donos não estejam ouvindo agora a rádio nesse momento. Vamos falar de enquete, vai. Vamos, Paulo Marcelo, você sabe que hoje é um dia muito importante, né? Também. Hoje a gente vai falar de um assunto sério, não tem nada a ver com toda essa patifaria que a gente já fez aqui de manhã, tá bom? Tem aí, vai? Eu tenho certeza que a galera tá bombando, porque o povo adora uma coisa errada, você tá vendo? Eu amo. Pode mandar mensagem, viu, gente? No 0359-9979-5825. E hoje a gente vai falar de quê? De política nessa quarta-feira. Pois é, a gente vai receber o advogado João Marcos Araújo Tomé. E aí ontem a gente começou o programa falando sobre isso, né? Que o Senado ia fazer a votação sobre as eleições municipais deste ano. E aí ontem o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus. E aí o texto votado em sessão remota foi aprovado por 67 votos a 8 no primeiro turno e por 64 votos a 7 no segundo turno. Agora, a PEC segue para a Câmara dos Deputados pelo calendário eleitoral e aí o primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para o dia 25 de outubro. A PEC aprovada pelo Senado adia o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo para o dia 29 de novembro, que essa aí é a intenção que o pessoal está tentando. E o adiamento das eleições tem sido discutido pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal Superior Eleitoral e também por especialistas nos últimos meses. Então hoje a gente vai receber aqui o advogado João Marcos Araújo Tomé. Vamos falar sobre eleições, né? O que vocês esperam aí de mudanças para as eleições esse ano de 2020, eleições municipais. A gente sabe o tanto que movimenta aí todas as cidades. E aí você pode participar com a gente, responder a nossa enquete. O que você espera de mudança na política? Com certeza é um tema muito recorrente, todo mundo quer alguma coisa que mude alguma coisa e você pode participar 0359-9979-5825 ou facebook.com/bandfmpocos. Também estamos no Facebook da TV Plan. Manda aquele oi, manda beijo pra gente e responda também a nossa enquete. Valendo o Mal Mal. Valendo o Mal Mal. E detalhe, hein, nessa fala da Amanda ontem, e assim, eu tenho que elogiar aqui a postura do Senado. O Senado tem tido uma postura extremamente interessante, assim como também o STE, o Superior Tribunal Eleitoral. Eles estão focando realmente nessa matéria que é importante para esse momento, né? O Senado havia, né, prometido, vamos votar em 2 turnos, né, essa PEC de emenda à Constituição, e isso aconteceu na noite de ontem. Amanda, ontem na segunda votação, no segundo turno, eles estavam discutindo as matérias pertinentes a essa mudança. E aí, só para complementar esse seu comentário extremamente importante para a gente abrir aqui o nosso programa, que tem enquete, tem até um convidado para lá de especial que conhece muito de política. Olha como que ficou o calendário eleitoral segundo a PEC. Lembrando que a votação acontece hoje na Câmara dos Deputados, é isso? Isso. A votação acontece hoje na Câmara dos Deputados. Lembrando que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que não há um consenso. A gente sabe que o próprio Centrão, que hoje está se aliando ao presidente Jair Bolsonaro, parte do Centrão, eles não concordam com muitas mudanças. Então há uma divisão. A gente sabe que quem dita o ritmo na Câmara dos Deputados é o Centrão, né? Aquele grupo que vive, né, de ficar pedindo cargos aos majoritários. Eles trabalham em cima disso. Então o Centrão tem um grande poder aí de voto nesse momento. Como que fica o calendário segundo a PEC aprovada ontem no Senado? A partir de 11 de agosto, vedação às emissoras para transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Essa mudança seria agora para o dia 30 de junho. Essa mudança seria para o dia 30. Se passar na Câmara dos Deputados, né, muda do dia 30 para o dia 11. Por dia 11 de agosto. Outras tem mais mudanças. Um mês aí praticamente. Seria mais um mês, muito bem lembrado. Outras mudanças. Entre 31 de agosto e 16 de setembro,
que seria? A realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e também a deliberação sobre as coligações. Então, teríamos essa mudança também. Outra mudança pertinente. Até 26 de setembro seria o prazo para os partidos e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos, porque até então todos são pré-candidatos, né? A partir de 26 de setembro, início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, há uma discussão também, até para isso vai ser discutido hoje, até para que o espaço na mídia, no rádio, na TV, na internet, seja ampliado também, devido à pandemia. Aquele famoso corpo a corpo, que é o que faz a diferença também nas eleições, ele não vai ser como antes. Muita gente não vai receber você em casa. Sim, né? Pode, né? E tem muito candidato que é grupo de risco também. Tem muito candidato que é grupo de risco, não vai poder andar pelas ruas das cidades, então realmente não vai ter como bater aquele papo, né, com os eleitores. 26 de setembro, também a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das rádios e televisão para elaborar o plano de mídia. Aquela reunião que já é de praxe também. Lá em 27 de outubro ficaria da seguinte maneira: partidos políticos, as coligações e os candidatos obrigatoriamente deverão divulgar o relatório discriminando as transferências do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. E aí, para finalizar, pessoal, até 15 de dezembro ficaria o quê? O encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao primeiro e onde houver o segundo turno das eleições também. Então, interessante a gente tocar nesse assunto, porque são datas que estão para serem mudadas. São datas que estão para serem mudadas, lembrando que tem que passar agora também, né, pela Câmara dos Deputados. Se isso acontecer, né? Eu acho que a data de 15 de novembro e 29 de novembro é a melhor data possível. Também eu acho que é até melhor que dezembro, até por causa de prestação de contas, né? Depois tem lá o pessoal que pode entrar na justiça, revogar a candidatura. Enfim, tem muita água para rolar ainda. Vamos acompanhar hoje à tarde também, né? O dia a dia lá na Câmara dos Deputados. Vamos pro intervalo, é só para fechar, tá aberto o programa. Você manda a tua mensagem no Face, nos 90,3 e também no nosso WhatsApp. A gente volta daqui a pouco com o Manhã Show aqui na Band. Band FM. Luciana Abreu. Oi, lindona! Fala, Lu. Bom dia pra você, querida. Buenos Beijos. dias. Um abraço ao Switcher aí, grande Albaninho também. Beijo, bom dia, galera. Tudo de Band aí. Vamos nessa. O que é isso aí, Maurício, que você apertou aí? Faz favor, preste atenção no seu trabalho. Muito obrigado. Errou. Ó, daqui a pouquinho vamos ter aquele bate-papo, tá? Vamos receber aqui o advogado que vamos falar sobre política, eleições municipais 2020, né? Provavelmente temos muitas mudanças. Hoje à tarde teremos mais votação aí pra ver se vai ser adiada ou não as eleições municipais. Provavelmente sim, por isso a gente vai receber o advogado João Marcos Araújo Tomé pra bater esse papo com a gente. Então vai mandando mensagem aqui no 035 99979 5825. A Elisa também mandou um beijo pra gente, falou que tá acompanhando a programação, junto com o marido dela, Monteiro, que é motorista. Bom dia pra vocês. Fala, Monteiro. Sempre ligadinho aqui na gente. Um abraço, né, quem tá ouvindo também lá em Serrania. Oi, Serrania, bom dia. Já pulei muita fogueira em Serrania. Já, também, Serrania. Minha mãe é de Serrania. Eu tenho raízes lá. Aliás, quem tá ouvindo a gente é meu primo Anderson. O Anderson é seu fã, diz que você é linda, Anderson, inclusive. Obrigada, beijo pra você, querido. Grande Anderson, meu primão. Esse é ponta firme, viu? Gosta de uma festa. É dos nossos. É da turma, é do gueto. Ele é da galera. Gueto. Grande Anderson, meu primão, te amo, cara. Vamos nessa aí. No WhatsApp, eu tô tão romântico hoje. Você tá, o que tá acontecendo, gente? Tem horas que meu coração, algo toca o meu coração. Não sei o que, né? Mas já você vai contar aquela notícia bizarra pra galera, né? Tá afim? Claro! Vamos partir pra ela? Gente, então vamos de notícia bizarra aqui no Manhã Show. Oh my God. Qual será a peripécia do dia? Nós vamos pra Alemanha hoje. Ui! Nós vamos para um país de primeiro mundo. Primeiro mundo, né, amor? Onde todo mundo assim, ó. Até os cães são praticam o tiro ao alvo. Meu Deus
Deus, que é isso? Tem cão sniper na Alemanha. Sério? Sim. Você sabe que se eu fosse da polícia, o meu sonho seria ser um sniper. Sério? Tirar pra todo lado, mas assim, certeiro. Olha só essa imagem pra quem tem o Facebook da Band FM, pra quem tem o Facebook da TV Plan. Temos ali uma espingarda de alto calibre, grosso calibre, e um cão ali. O senhor é um fanfarrão, meu dono. Pra quem tem imagens também pela TV Plan. E isso foi parar. Essa história que eu vou contar aqui hoje foi parar no tribunal lá na Alemanha. Jesus, tô falando sério. O que rolou? Alemão, olha só a manchete. Alemão perde licença de arma após levar tiro do próprio cão. Como isso assim, aí. Gente, o cão atirou de verdade mesmo. Um tribunal alemão determinou que um homem não está mais autorizado a ter licença de armas depois que o seu cachorro atirou nele com um rifle. Olha o rifle. Jesus, e olha o tamanho do rifle. Olha o tamanho do rifle. Eu quero saber como que o cachorro fez essa proeza. A Corte Administrativa de Munique recusou na última terça-feira o recurso desse cidadão, desse homem, contra uma decisão anterior de retirar a licença dele para ter o rifle, assim como sua licença de caça também. O incidente aconteceu quando o homem foi atingido no braço, depois que o seu cachorro conseguiu disparar o gatilho de um rifle carregado que estava no carro dele. O tribunal decidiu que o caçador não deveria ter autorizado, né? Aliás, no caso, a decisão foi para que ele não deveria ter autorização para manter o seu porte, porque, segundo o tribunal, abre aspas, podemos concluir que ele vai lidar com armas de fogo e munição de maneira descuidada também no futuro. Eu não tenho cuidado com as coisas. Sabe aquele cara que passa e esbarra nas coisas? Vai derrubando quebra, tudo, atira, assim vai, né, amor? Só lembrando que esse alemão, né, que tem ali, né, o sangue do primeiro mundo na veia, ele pode recorrer do veredito. O nome dele não foi divulgado. Entendi. Veja só o nível intelectual desse cachorro, inclusive. Arrasou, gente. Quero um cachorro desse na vida. Agora, tem que tomar cuidado com esse negócio, Amanda, porque né, lá na Alemanha é tão chique, aqui a gente chama de carabina, espingarda, né? Lá é rifle. Rifle, tá vendo? Temos um rifle, eu vou atirar, né? Na verdade, é diferente, né? É um outro nível, estamos num outro patamar. Amor. Até os cachorros lá são diferenciados. Cachorro é sniper. Você tá achando? Enquanto a gente vai adestrar os cachorros aqui, lá estreina tiro ao alvo. Tá vendo? E ainda atira no dono. Mas olha tomou que coisa um tiro, boa. hein? Tem que tomar cuidado. Você tem cachorro, Amanda? Ai, eu não. Quem tem é minha sobrinha, mas a gente mora em apartamento, ela mora embaixo. E a cachorra é uma Yorkshire. Já te falei que esse dia ela mordeu meu beiço, né? Ah, verdade. Terrível, terrível. Mas olha só, falando em histórias diferenciadas, Paulo Marcelo, vamos lembrar de uma pessoa que ficou conhecida no Brasil todo e por uma boa ação. O guardador de carros Varley Rocha Alves, de 51 anos, ele que ficou conhecido como Capoeira. Infelizmente ele morreu, mas sabe por que ele ficou conhecido, Paulo? Eu acho que você vai lembrar dele. Ele ficou famoso após ajudar uma idosa em um alagamento no Rio, naquelas épocas de grande chuva, né? E hoje é um dos assuntos mais comentados aí da internet. Infelizmente esse guardador de carros, o Varley Rocha, ele morreu aos 51 anos, conhecido como Capoeira. E aí, ele viralizou nas redes sociais ao criar uma ponte com caixotes para uma senhora atravessar na rua alagada de Copacabana, na zona sul do Rio. A morte foi no dia 7 de maio, mas só hoje que veio a público. O site Razões para Acreditar, que capitaneou uma campanha que arrecadou dinheiro para comprar uma casa para ele, pro Capoeira. Aí, né, numa campanha que arrecadou dinheiro para comprar essa casa, postou uma mensagem lamentando o óbito. E aí foi confirmada a informação, né? Após passar mal na casa dos parentes, o Capoeira foi levado para a unidade de pronto atendimento de Costa Barros, na zona norte do Rio, onde já chegou em parada cardiorrespiratória. Na unidade, médicos tentaram manobras, né? Mas não tiveram sucesso. A causa da morte foi registrada, parada cardiorrespiratória de causa indeterminada. E aí, após o vídeo, né, que viralizou nas redes sociais com seu gesto, ganhou o mundo, uma vaquinha virtual foi organizado pelo
pelo Razões para Acreditar e apoiado por vários artistas, arrecadou em menos de 12 horas R$100 mil na época. 100 pilas. E aí ele ganhou mais que o dobro da meta estabelecida, que era de 40 mil. E aí sim, ele comprou uma casa, né? Que ele fez toda uma barreira de caixote para uma senhora passar enquanto a rua estava alagada. E foi um viral do Brasil mostrando esse ato de solidariedade entre as pessoas, né? Legal. Então, realmente, a gente sempre traz essas histórias inspiradoras para as pessoas acreditarem ainda na humanidade, que existem pessoas que fazem a diferença na vida da gente, não é Bacana, não? bacana. Muito bela história. Ô, Amanda, mandar um abraço aqui pra advogada lá em Santa Rita de Caldas, a doutora Eliette, tá acompanhando a gente. Doutora Eliette, bom dia. Beijo, doutora Eliette, tudo de bom. Pessoal de Santa Rita, eu amo essa cidade. Santa Rita de Caldas, aqui perto, cidade linda. Já fui em muitas festas lá, uma cidade maravilhosa. Pocinhos do Rio Verde também adoro. Festa do biscoito, né? Nossa, hoje a gente tá demais. Quem tá ouvindo a gente também, vamos mandar um abraço aqui pro Zé Paulo, assessor de imprensa da CIA. Zé Paulo, meu querido, Zé Paulo saudade. é conterrâneo, sabia? Sei que Zé Paulo é de Campestre. Tem pedigree o homem, Zé Paulo fala que toda vez vai aposentar que vai voltar pra Campestre, mas faz 50 anos que Zé Paulo tá causando por aqui. Também. Grande Zé Paulo, meu beijo irmão. pra você, Zé Paulo. Abraço pessoal da CIA aí acompanhando o Manhã Show da Band. E vamos falar da sertaneja, Amanda? É contigo, hein? Olha só, gente, de A a Z, a Casa Sertaneja leva até você. Tá rolando delivery na Casa Sertaneja. Ainda mais rápido aqui em Poços de Caldas, em até 2 horas após o seu pedido, o seu produto chega até você. E olha aí as dicas que a gente separou. Smartphone Samsung A10s por R$ 1.099 em 10 vezes sem juros. Também tem smartphone Motorola G8 Plus por R$ 1.699 em 10 vezes sem juros. E lâmpada Super LED Orolux por R$ 6,99 à vista. Claro que estão evoluindo, né? Para levar a melhor experiência de compra para você. Compre pelo site ou pelo WhatsApp, o telefone, anota aí, 3722-2751 e pelo site também, casasertaneja.com.br. E claro que na Sertaneja ninguém perde negócio. Paulo, antes da gente ir para aquele rápido intervalo que o meu mal já tá dando show, eu tenho certeza que você deve ter visto essa notícia que pegou todo mundo de surpresa ontem. Foi um dos assuntos mais comentados também, que o Dudu do Palmeiras teve uma super repercussão aí, que provavelmente ele teria agredido a mulher, né? Teve uma acusação de agressão feita pela ex-esposa, e aí o caso também já ganhou as redes sociais. Hoje é uma das notícias do dia, após toda a confusão nessa terça-feira envolvendo a acusação de agressão por parte aí da ex-esposa. O atacante Dudu é esperado no Palmeiras na tarde de hoje para reiniciar os treinos na academia. E aí, por conta do ocorrido, o jogador não participou da atividade ontem, a primeira do elenco, né, no centro aí de treinamento depois de mais de 3 meses. E nessa quarta ele vai fazer as avaliações iniciais físicas, fisiológicas e também bioquímicas. Não há nenhum compromisso que envolva a acusação de agressão marcado para Dudu hoje, uma vez que ele já esteve na delegacia voluntariamente para prestar esclarecimentos e, na sequência, realizou também um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal para os exercícios. E aí no vídeo, né, que quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan, dá pra ver aí a mulher dele nessa confusão com a ex-esposa. Eu falo que câmera é tudo, né? Porque mostra realmente o que rolou. A defesa do atacante divulgou, então, as imagens do circuito de câmeras de segurança do condomínio em que aconteceu a confusão entre o jogador e a ex-mulher, que é a Malu Ohana. Ela acusa o atleta de agressão, ele nega. E aí, nos vídeos feitos na parte externa do condomínio, é possível ver a Malu tentando pegar o celular que está na posse de Dudu. Ela alega ter sido agredida na garagem. Eles então caminham pela entrada aí do residencial. No trajeto, ela tenta novamente retirar o aparelho das mãos do jogador. O Dudu senta em uma mureta e pouco depois 2 mulheres se aproximam. A confusão recomeça quando o carro de Dudu chega para buscá-lo. Ele se dirige ao veículo e aí é impedido pela ex-mulher.
Ela o empurra por 2 vezes. O Dudu consegue entrar pela porta de trás do veículo na terceira tentativa, mas a ex-mulher vai junto. Não é possível determinar o que aconteceu dentro do carro, né? E agora vamos aguardar aí as investigações, mas realmente essas imagens já estão sendo usadas pela defesa, que a mulher estava descontrolada. E aí... Com a assessoria de imprensa do Palmeiras já se manifestou ontem à noite, eu acompanhei até no Twitter, eles não vão se manifestar, né, até que o jogador traga a versão dele também. É importante ouvir assim os dois lados, né, mas o Dudu sempre foi um jogador polêmico, ele é um jogador polêmico, é um dos que mais ganham hoje no Palmeiras, é um bom jogador, né, não é aquele cracaço de bola, mas é aquele guerreiro, né, carregador de piano, gosto muito do estilo dele, mas ele é polêmico, eu não boto a minha mão no fogo por ele. E ontem eu acompanhei uma entrevista no Datena, aquele Léo Dias, né, aquele colunista, ele falou com ela, inclusive, ela entrou ao vivo também. Ela deu a versão dela, o Dudu não quis se manifestar, né? A gente sabe que esse pessoal, eles extrapolam um pouco, né? Eles ganham muito dinheiro e acabam se perdendo aí, né? No decorrer do caminho. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Manhã Show da Band. Band FM. Um cappuccino, Amanda Negrini. Eu adoro preparar um cappuccino pela manhã com um pão na chapa, com manteiga, crocante. Põe uma canela também. Canela. Acelerar o metabolismo. Afrodisíaco também. Eu adoro fazer isso. Eu adoro. Aquele cappuccino cremoso. Entendi. Eu costumo colocar um pedaço de chocolate amargo pra dar um toque, uma cremosidade no cappuccino. Marcelo, que delícia. Eu preparo um café da manhã, Amanda Negrini. Você não tem noção. Você pode trazer aqui para os seus colegas de trabalho? Posso abrir para a população? Tá? Posso? Obrigada. Vamos nessa. Bom dia. Aqui é o DJ Rogério Santos. Tudo bem? Querido. Fala, DJ. Alô, DJ. Hello. Olha só como o nosso programa tem mudado a vida do Poços Caldense. Aprendi na pandemia a escutar o Manhã Show. Nunca acordei cedo na vida. Minha vida mudou. Agora acordo cedinho todo dia. Ha, ha, ha. Abraços ao Paulo Marcelo e Amanda. E aí ele pergunta, quando vão me convidar pra ir no programa? Falei pra ele logo. Ele tá aqui, né? Batendo aquele papo com a gente. DJ Rogério Santo, aqui de Santo, acho que é Santo. Aqui de Poços de Caldas, né? Beijo, querido. E ele falou assim, me chama aí. Paulo é meu parente, acho que ele nem sabe. Você não sabia, Paulo Marcelo? Rogério, somos primos, somos irmãos, me fala aí o grau de parentesco, né? Porque vai saber, né? Vamos chamar já o teste de DNA aqui. Esses dias eu encontrei com o rapaz da rua, eu encontrei com o rapaz da rua, achei que ele é meu irmão, você acredita? Por quê? É parecido? Eles falam que ele é meu irmão. Você falou assim, ai pai, o que você tava arrumando? Já existe não boatos, sei. Ai, sério? Tem que fazer constelação já. Tem, vamos saber sobre mano. Bom dia, Paulo, bom dia, Mandinha. Oi. Vocês têm um dia abençoado, a Drica, sua linda. Beijo, maravilhosa. Fala, Drica, bom dia. A Rogéria também tá com a gente. O Giovanni Teixeira tá mandando aquela mensagem esperta aqui no Manhã Show da Band. Muita gente bacana interagindo aqui nos 90,3. E olha só que legal, a Leila mandou. Bom dia, Paulo, Amanda e Maurício. Radinho ao lado. Ela tá com rádio e tem uma garrafa de cerveja. Arrasou. Coloca a sua garrafa. É água benta lá que a gente... Pra gente mudar o dia deles. É lógico. Aqui nesse programa a gente faz de tudo um pouco, não é isso, Mandita? Com certeza. E a galera tá participando com a gente, vocês podem responder aí a nossa enquete, né? O que você espera de mudança na política? Tem muita mensagem chegando, daqui a pouquinho temos entrevista com um advogado que vai falar pra gente sobre esse ano eleitoral. A Ana Maria falou que esperaria que os políticos cumprissem o que prometem nas eleições para o povo, porque depois que ganha, esquecem tudo o que prometeram. É difícil, né? Realmente é uma queixa muito grande da população. Agora, Paulo, eu vou dar um recadinho do coração para depois a gente girar a notícia, pode ser? Vamos nessa, Amanda. Vamos falar da Artpel, gente. Tudo que você precisa para dar um upgrade aí nos seus itens de escritório, claro que tá na Artpel. Lá tem uma coisa mais linda que a outra. Eu sou apaixonada e eu sei que você também. São 2 lojas, gente, fantástica. Então confira algumas ofertas. Tem fone de ouvido multilaser acústico a partir de R$ 55,99.
Também tem mouse sem fio, multilaser a partir de R$ 36,90. E claro que você encontra toda a linha de cartuchos originais das marcas HP, Canon e Epson. E as lojas ficam onde? A CIS 674 e também na Rio de Janeiro 121. Você também pode pedir aí pelo WhatsApp, eles entregam para você. O WhatsApp é o 0359 8468-3888 ou manda uma mensagem lá no Instagram também, @artepelpapelaria. Curte, comenta, que tem muita promoção bacana também naquele Instagram que a gente ama. Vamos de notícia? Adoro, hein? Tem notícia pra girar aí. Depois da vinheta, Amanda Negrini conta tudo aqui nos 90,3. Band Notícias. Pessoal, vamos atualizar as notícias tanto do sul de Minas como do interior de São Paulo. Começando essa quarta-feira, dia 24 de junho, né? Você fica super bem informado. E a gente começa falando aqui do interior de São Paulo, que Mococa registrou a 6ª morte por Covid-19 ontem. A prefeitura não passou informações sobre o paciente e aí o boletim epidemiológico trouxe 4 novos casos e o município soma 108 infectados, sendo que 6 foram a óbito. 87 são considerados recuperados e 17 estão em isolamento. Há 5 pessoas com suspeita de Covid-19 internadas, sendo que 1 está na UTI. E aí, falando sobre a região aqui do interior de São Paulo, né, sobre os números, a situação aí de cada município, Aguaí nós temos 65 casos com 5 mortes, Águas da Prata 2 casos com 1 morte, Caconde 1 caso, Casa Branca também 14 casos com 1 morte, Divinolândia 2 casos, Itobi 17 casos, Santa Cruz das Palmeiras 57 casos também com 1 morte, São João da Boa Vista nós temos 89 casos com 7 mortes, São José do Rio Pardo 75 casos com 5 mortes, Grama 15 casos com 1 morte e Vargem Grande do Sul somam aí 42 casos. Neste momento a gente fala, né, que os números estão aumentando, então realmente a gente precisa ficar atento. Trazendo para nossa região, Poços de Caldas, tá acontecendo aqui a testagem, né, do pessoal da saúde. Mais de 1.500 testagens, né? Mais de 1.500 testagens. E aí os dados estão sendo atualizados todos os dias no final da tarde. Mais 5 funcionários da Santa Casa de Poços de Caldas testaram positivo para o novo coronavírus ontem. O hospital contabiliza agora 21 contaminações por Covid-19. A instituição começou a testar todos os servidores ontem, na sexta-feira, e quando os primeiros casos da doença surgiram no local. De acordo com a Santa Casa, destes novos casos, 3 são funcionários da área de manutenção, 1 da lavanderia e 1 técnica de enfermagem. Segundo o hospital, serão aplicados cerca de 650 testes no local, sendo que 275 deles já foram realizados. E aí, em casos de funcionários que testarem positivo, a Santa Casa pontuou que será realizado o afastamento e também o retorno deles com base, né, na nota técnica do governo do estado. Então a gente precisa lembrar disso também. Outra situação, gente, que vem acontecendo aqui na nossa região, que a gente tem falado muito sobre isso, é sobre a vacina, né? A vacina contra a gripe. O pessoal não tem se vacinado e aí tá acontecendo também a chamada, né, para o pessoal fazer essa vacinação para as crianças e também para as grávidas. Então o pessoal pode ir aí ao posto de saúde mais próximo da sua casa, porque aqui em Poços de Caldas a gente não bateu a meta também. Paulo Marcelo, agora falando sobre um caso que chamou muita atenção nessa noite e que eu tenho certeza que você vai ficar chocado, como a gente também. Teve um caso de estupro em Poços de Caldas que está sendo investigado aí pela polícia e a gente vai contar desse caso agora. Teve um homem, gente, ontem, de 34 anos, que estuprou uma menina de 7 anos na noite de ontem no bairro Santo André, aqui em Poços de Caldas. Segundo a polícia militar, após o estupro, o suspeito foi espancado pelo irmão da vítima de 23 anos. O irmão da menina disse à polícia que por volta das 8 horas da noite, ele estava na casa da mãe
junto com a criança e o suspeito. Em seguida, o homem saiu correndo da residência e a vítima correu para o colo da mãe. A menina contou que o suspeito havia passado a mão nas partes íntimas dela e também, que situações de abuso teriam ocorrido em outras ocasiões. Ainda segundo a PM, diante dos abusos, a menina ficou com medo de ficar na própria casa e a família seguiu para a residência do irmão. Por volta das 10 horas da noite, a mãe e a filha retornaram para o imóvel e encontraram o suspeito escondido em uma casa que fica ao lado. O suspeito tentou fugir novamente, mas ele foi alcançado aí pelo irmão da criança que lhe agrediu. O homem foi socorrido, foi encaminhado para a UPA, um pouco machucado, com algumas escoriações na cabeça e também com 2 costelas quebradas. Após exame de raio-x, o homem foi encaminhado para a Santa Casa com suspeita de traumatismo craniano. A vítima também foi levada para a Santa Casa, passou por exames aí acompanhada por 2 médicas, uma pediatra e uma ginecologista, a menininha aí de 7 anos, Conforme o boletim de ocorrência, não ficaram constatadas lesões nas partes íntimas da menor, porém não foi possível descrever o laudo médico, pois uma das médicas precisou atender uma emergência. E aí, de acordo com a polícia, após as agressões, o irmão da vítima teve algumas lesões também e ele foi preso em flagrante encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. O suspeito pelo estupro permanece na Santa Casa ainda na manhã desta quarta-feira. Após a liberação médica, ele será levado para a delegacia. Mas o suspeito tem 34 anos, a menina 7, o irmão da vítima 23 anos aí, E realmente a gente fala que, claro que o irmão deve ter ficado apavorado, mas foi lá, catou o cara e bateu até ele ter traumatismo craniano. Claro que não justifica, mas também, Paulo, a menina aí de 7 anos... A lesão não foi constatada. A lesão não foi constatada ainda, mas a questão do abuso, que ele passou a mão nas partes íntimas da menina, sim. E quando a criança tem 7 anos, imagina pra menina processar isso e entender, Que é isso? Agora, muito cuidado, O que esse cara tava fazendo próximo dessa menina? Tem alguns questionamentos que a polícia competente, Polícia Civil, deve fazer, na sequência, assim que ele for liberado, se for liberado do hospital, porque ele machucou muito. Sim. Ele machucou muito. Lembrando que ainda ele é tratado como suspeito, porque não foi condenado ainda. Não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Eu entendo também o lado do irmão, acho que qualquer pessoa teria essa reação também, mas nós temos polícia para isso também. Sim. Caso tenso aí, vamos destacar daqui a pouco, inclusive, lá na edição do Plantão da Tarde e também do Plantão 47. Vamos pro intervalo, fechar a primeira hora, daqui a pouco tem convidado aqui no Manhã Show. Muitas coisas para acontecer. Me sinto no debate. Eu também me sinto em debate. Me sinto lá mediando o debate. Eu sinto que tem gente que tá suando, tem gente que tá morrendo, quase infartando nos debates, Você sabe que tem gente que desmaia, passa mal, acontece. E hoje nós estamos com o advogado João Marcos Araújo Tomé. Ele vem falar sobre eleições municipais e, claro, dar uma aula, porque ele tem muito conhecimento. E também pra gente discutir aqui alguns temas que estão em tese neste momento, não é, Paulo Marcelo? Com certeza. Bom dia, doutor João Marcos. Participou com a gente na semana passada lá na edição do Plantão da Tarde. Tá dando o ar das graças aqui no Manhã Show da Band. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Vamos falar aí, já quando começar, Amanda? Sim. Falando da votação ontem no Senado. Aliás, não sei qual que é a opinião do Dr. João Marcos, mas até o ministro Luiz Roberto Barroso tem tido uma postura interessante, ouvindo vários profissionais sanitaristas, médicos da área da saúde, para poder entender como se proceder no pleito de 2020. Tudo indica que as datas não vão passar para 2021, deve acontecer em 2020, de acordo com a votação ontem no Senado. Até agora, doutor, a postura tanto do STF como também do Senado ontem na votação foi uma postura correta? Sem dúvida, Paulo. Tem havido aí um esforço de busca de consenso entre os órgãos judiciários e políticos muito grande. Em verdade, o ministro Barroso tem deixado claro que a decisão de adiar ou não é uma decisão política. Portanto, compete ao Poder Legislativo, Câmara e Senado.
porém ele tem se colocado aberto para propor soluções. E ontem me parece que tivemos um encaminhamento, um início aí de uma solução, uma vez que a proposta de emenda constitucional 18 de 2020, que dispõe sobre o adiamento das eleições, foi aprovada em dois turnos, com ampla maioria. Mais de 80% dos senadores acataram a sugestão de prorrogar as eleições para o primeiro turno 15 de novembro e o segundo turno 29 de novembro. Portanto, estender aí a data por 42 dias, tanto do primeiro quanto do segundo turno. Agora, a proposta vai para a Câmara dos Deputados e há uma expectativa de que ainda essa semana esta emenda, em sendo aprovada também na Câmara, seja promulgada e já comece a valer. E a gente falando sobre isso, né? Eu acho que tem muita gente que tem dúvida, doutor, sobre a questão que se não poderia esperar para ser no ano de 2021, o que acarretaria, né? Nas mudanças, porque municipais, o que aconteceria? Porque muita gente tem dúvida falando assim, por que o pessoal não espera? É tudo politicagem, ainda precisa acontecer isso. Não tem essa possibilidade. Olha, Amanda, uma coisa importante que precisa ser esclarecido é o significado da democracia, né? Existe na Constituição uma cláusula que é tida como, inclusive, cláusula pétrea, ou seja, insuscetível de qualquer mudança, que é acerca do voto direto, secreto, universal e periódico. Essa periodicidade é muito importante, ou seja, os atuais ocupantes de cargos públicos, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, receberam um mandato da população de 4 anos, que se encerra em 31 de dezembro deste ano. Então, prorrogar os mandatos me parece que seria abrir um precedente perigoso. E mais, todas as autoridades aí sanitárias e médicas que estão assistindo os deputados e o TSE nessa discussão têm dito que é possível sim realizar eleições com segurança, prorrogando por algumas semanas o período eleitoral. Portanto, não necessitando aí transcender para o ano de 2021 e prorrogando os mandatos. Logo, uma vez garantida a segurança das eleições, me parece que nós não deveríamos focar no adiamento dos mandatos, mas tão somente uma prorrogação da data ainda em 2020. Provavelmente nós temos a decisão hoje à tarde. Como que você avalia aí? Deve passar ou não as novas datas? Olha, Amanda, essa discussão, como eu disse, ela precisa passar por Senado e Câmara. No Senado passou com ampla maioria. Me parece, pelo que nós temos lido nos jornais, que na Câmara dos Deputados tem havido uma maior resistência. Muitos prefeitos que estão aí em mandato e vão disputar, estão em primeiro mandato e vão disputar a reeleição, o que nós temos lido é que esses prefeitos têm aí pressionado os deputados para não prorrogar, que isso não seria do interesse de certos grupos de prefeitos. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios manifestou-se publicamente no Senado essa semana contrário à prorrogação. Então, nós temos que aguardar para ver se a Câmara formará consenso. Lembrando que, para aprovar essa emenda na Câmara, nós precisamos de 60% dos votos, que daria um total de 308 deputados. É um quórum bastante qualificado, então é necessário ter cautela para apurar se vai passar ou não na Câmara. Doutor João Marcos, nesse caso, não vai para a sanção do presidente da República depois, nessa mudança? Não, Paulo, não é necessário. Por se tratar de uma emenda constitucional, ela é promulgada diretamente pelas mesas da Câmara e do Senado. É o Legislativo quem decide nesse caso. O Executivo não intervém em questões de emendas constitucionais. Muito bem explicado. Olha, falando que você está aprendendo aqui com ele. A gente vai aprendendo todo momento. Eu vou aprender também com a Ótica Contato, porque tem muita promoção legal lá, hein, gente? Sensacional. 21 anos de tradição, hein? Sempre inovando, promoções imperdíveis ali na Francisco Salles, de frente ao terminal de linhas urbanas. Olha, as lentes mais conhecidas do mercado com até 50% de desconto. É só passar ali na Ótica Contato, falar com a Thaísa, com as meninas. Eu vou levar a Amanda lá pra tomar um café, um cappuccino comigo. Já quero. E trocar o óculos que eu tô precisando de grau, viu, criatura? Eu vou aproveitar, porque eu tenho um carinho por você. Eu vou presentear você com um óculos escuro da linha Ana Hickman. Ai, que chique, amo. Ana Hickman não é maravilhoso? Ela é maravilhosa. As pernas da Ana Hickman são maiores do que eu, pra você ter ideia. Com certeza. Eu devo bater no joelho da Ana Hickman. É bem isso também, hein? Mas o 3721-5043 na Ótica Contato tem Ray-Ban, que é lindo também, né? Maravilhoso. Amo todos os estilos. Super bacana. Passa lá falar com a Thaís e com as meninas. Nós vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Manhã Show da Band. Até já. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Climeb Total e a hora certa. Band FM.
que tá mandando aquela super mensagem de Varginha, o Rubão, é Tessiri, ele sempre manda essa mensagem pra gente. E ó, hoje temos uma enquete, o que você espera de mudança na política? O Romário mandou um beijo aqui pra gente, ele falou que ele já não espera mais nada, todo ano é a mesma coisa, então seja o que Deus quiser. A Ana Maria falou que esperaria que os políticos cumprissem o que prometem nas eleições para o povo, porque depois que ganha, esquecem tudo que é prometido. A Flavinha também tá mandando beijo, Marcone, a Camila, o Kelplis, ele falou que na verdade ele não espera dos políticos, mas sim dos eleitores. Quando os eleitores pensarem diferente e se interessarem mais por política, eu acho que a política muda. Interessante esse posicionamento do Kelplis, né, doutor? João Marcos, advogado, batendo um papo aqui com a gente sobre eleições municipais. A gente falando sobre democracia, sobre a importância do voto, da gente entender toda a Constituição que a gente vive, né? Por que a galera precisa conhecer seus candidatos? E a gente falando de eleições municipais, fazer a diferença, começar pelas cidades para depois a gente ter um país melhor, né? Porque é aos pouquinhos. Sem dúvida, Amanda. Na verdade, eu sou um otimista, sempre otimista. E eu acredito sim, né, na força da democracia e no poder do voto. As soluções, né, para corrigirmos os problemas do país, elas passam pela política, né? Nós temos que ter isso muito claro. E me parece que as pessoas cada vez mais se interessam por política, o tema ganha espaço nos veículos de comunicação. Então eu acredito que devagarzinho nós vamos sim caminhando para mudanças importantes, sempre tendo presente que a democracia e o voto é o veículo da democracia, é o caminho adequado para se chegar às mudanças. Nós nunca dependemos tanto das políticas públicas como agora, né? E pelo menos eu imagino que, né, a maioria da população, como o doutor citou aqui, né, ela tá se interessando mais pela política, estamos acompanhando mais. Se a gente pega aí 10 anos atrás, ninguém acompanhava o Congresso, o passo a passo do Congresso. Hoje em dia, muita gente sabe o que um deputado federal está fazendo, o que um deputado estadual está fazendo, o próprio vereador também. As pessoas, pelo menos eu penso que estão cobrando mais desses políticos. Sem dúvida, a gente tem observado sim que as redes sociais, elas aproximaram, né, aí as pessoas e permitiram com que houvesse uma maior assim, união, né, e facilitaram o acesso à informação. Nesse sentido, os políticos têm sido observados mais de perto. E isso revela, Paulo e Amanda, um amadurecimento da democracia, né? Porque a democracia não é só o voto, é também acompanhar e cobrar as políticas públicas. Claro. Nesse sentido, aí as redes sociais, essa aproximação do eleitor com o seu político favoreceram em muito. Haja visto o Senado, né? Que o Senado é a parte nobre ali do Legislativo, não é? São considerados a parte nobre do Legislativo. Tem 8 anos de mandato. Né? E as pessoas antigamente, se você fizer uma pesquisa hoje, a maioria das pessoas não sabe para quem votou para senador. Nem lembra, né? Mas eles estão tendo agora uma evidência maior também nessas votações, inclusive, né? Sem dúvida. Até o Senado ele tem até uma estrutura institucional democrática diferente da Câmara, porque o Senado ele representa os estados. Inclusive, para ser senador, você tem um limite de idade bastante superior a para ser deputado. Por exemplo, o senador, o limite mínimo de idade é 35 anos. Deputado é 21, né? E já os deputados, eles representam o povo efetivamente, enquanto os senadores, repito, os estados. Então, sim, é um órgão legislativo um pouco mais distante, digamos assim, nessa perspectiva democrática do povo, mas tem sim sido cobrado, tem estado na ordem do dia as deliberações que ocorrem tanto na Câmara quanto no Senado. E agora, falando sobre redes sociais, vamos voltar um pouquinho. A gente tem essa aproximação com a população aí dos candidatos, onde as pessoas vão também às redes sociais para se posicionarem de alguma forma. E aí tem todas aquelas brigas também, né? Que um bloqueia o outro, é silenciado em redes sociais para não continuar as brigas. E aí, né? A gente também acredita, doutor, que muitos políticos fazem campanha por redes sociais. E aí, como que vem essa questão também, principalmente nas municipais? Porque a gente sabe que o pessoal tem mais acesso, tanto a vídeos quanto a mensagens, o pessoal se conhece. O que é permitido, ainda tá tudo permitido, né? E o que não é daqui a alguns dias, quando a gente já começar aí a valer as eleições? Na verdade, Amanda, a propaganda política na internet, ela vem ganhando protagonismo ao longo das eleições. Você veja que nas eleições municipais de 2016, não se podia a campanha paga pela internet.
desde 2018 já é possível. Por exemplo, as estratégias de impulsionamento para permitir que uma publicação ganhe maior repercussão, isso hoje, dentro da legislação eleitoral, é permitido. Evidente que existem limites, né? A internet não pode ser aí uma terra sem regulamentação. Por exemplo, você não pode fazer o impulsionamento em massa deste conteúdo, mas sim, é possível aos candidatos, aos partidos, contratarem serviços diretamente dos provedores, das Facebook, Google, etc., e fazer essa atividade de impulsionamento. E também há um maior controle da Justiça Eleitoral na campanha pela internet, né? Os partidos precisam observar regras bastante estritas, né, para produzir essa propaganda, porém é importante destacar que, principalmente nas eleições de 2020, a campanha via internet terá uma importância fundamental, haja vista a situação de emergência sanitária e distanciamento social. Legal. E sobre o pessoal que ainda está na ativa, né, que a gente pode falar sobre vereadores, a gente tem visto muitas mensagens de vereadores que doam parte do seu salário para ajudar aí durante a pandemia, ou então fazem algumas postagens. Como que isso é correto, não é? Como que a gente já pode observar esse momento? Já pode ser uma campanha política ou mais ou menos? O que a gente pode dizer disso? Amanda, existe uma linha muito tênue, né, que separa aí a propaganda institucional, né? O vereador é uma autoridade e, portanto, ele precisa prestar contas ao público, não só ao seu eleitor, das suas atividades, e a propaganda política antecipada. Veja que algumas condutas, e isso já vem sendo investigado pela Justiça Eleitoral neste ano de 2020, algumas condutas, por exemplo, de doar parte do salário em favor de uma instituição beneficente e dar ampla publicidade disso em rede social, já vem sendo entendido como um possível abuso de poder político do vereador, porque está fazendo isso com recursos públicos. Isso poderá sim ensejar uma consequência na Justiça Eleitoral de até possivelmente cassação do registro de uma eventual candidatura. Lembrando que nós não temos ainda candidatos, né? Não sabemos quem serão os candidatos, não estamos no período adequado para isso. Mas é preciso sim ter um cuidado, porque, repito, é muito tênue a linha que separa a propaganda institucional que o vereador precisa fazer para prestar contas do seu trabalho com a propaganda política antecipada. A pessoa pode se apresentar já nesse período como pré-candidato, ou ela estaria cometendo aí já uma infração? Perfeito, Paulo. É possível sim, nós estamos em período, né, de pré-campanha, assim denominado pela legislação, portanto, não é possível no momento se dizer candidato e nem pedir votos, porém anunciar uma pré-candidatura sem realizar qualquer pedido de voto, seja expresso, seja velado, é possível, inclusive via redes sociais. Ele pode divulgar, por exemplo, a sigla do partido nesse período? Tem que tomar um cuidado, viu, Paulo? Há um espaço de interpretação dentro da legislação que não é muito claro. Então, veja, a divulgação de determinados símbolos de pré-campanha, que depois esses mesmos símbolos venham a ser utilizados durante o período eleitoral, seja de partido, seja de slogan, número, pode ser número, nem pensar, até porque não temos número ainda. Mas isso pode vir a ser interpretado lá na frente como uma campanha antecipada do candidato. Então, eu recomendo parcimônia, cautela aí aos pré-candidatos para que não incorram em condutas vedadas pela legislação. E aí eu quero entrar num campo que eu acho que é um sonho para quem acompanha a política de perto. Eu acho que o doutor também deve ter uma interpretação parecida, imagino eu. Muito se fala, né, das reformas. Né, já tivemos aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. E a gente sente que a reforma política, doutor João Marcos, está ficando por último, né? Eu acho que ela vai ficar por último dentro de todas as reformas. Dá pra gente sonhar com uma reforma política? O que seria o ideal, na sua opinião, em termos de reforma política para o nosso país? Paulo, realmente é uma pauta que tem encontrado dificuldade de se desenvolver dentro do Congresso Nacional. Tem que cancelar tudo e começar de novo, né, Paulo? Cancela o CPF. Cancela, gente, não, brincadeira. É importante, né, deixar claro que esta é uma agenda, né, Paulo, de competência da União, do Legislativo Federal. Portanto, uma reforma política não me parece que seja pauta de uma eleição municipal por uma questão de competência. E no plano legislativo tem sido identificada a dificuldade de avançar. Se faz reformas eleitorais, mini reformas eleitorais, que mudam as regras das eleições. Tivemos já mini reformas? Várias. A última em 2015, a penúltima em 2015, outra em 2017, mais uma agora em 2019. Porém, elas não mexem no âmago do sistema, que é a questão da reeleição,
a questão da forma de escolha, né, dos candidatos, lista aberta, lista fechada para candidatos ao legislativo, mais legendas, menos legendas, tempo de televisão, enfim, propaganda eleitoral na televisão. Me parece que a reforma política tem encontrado dificuldade e eu penso que a única maneira dela acontecer efetivamente é a sociedade se conscientizar da sua necessidade e, aproveitando esse esforço de maior participação que nós temos percebido, pressionar os políticos, né, os nossos representantes, para que se forme um consenso mínimo de mudanças necessárias, e destaco aqui a reeleição como um aspecto bastante interessante de uma eventual reforma, para que ela possa vir a ser aprovada no Congresso. É interessante porque na última eleição, né, para a eleição municipal, foi 2016? Correto. 2016, nós já vimos aí uma pequena mudança, até mesmo na questão da poluição visual, né? Já mudou muito, os né? santinhos, né? Já não viu tanto santinho pelas ruas, já não sujaram tanto a cidade, porque os políticos já começam errado, já começam sujando a cidade. E foi no muito dia do pleito. decisivo, né? Muita gente que viu os santinhos de alguns vereadores, né, ou Acabou não candidatos votando, falou, eu vi acabou isso aqui, eu não não votei votando, nele. porque a pessoa já faz tudo errado. Eu ouvi isso de muitas Eu pessoas. Eu ouvi isso de muitas pessoas. Na verdade, como eu disse, reformas eleitorais a gente vem tendo a cada eleição mini reformas que mexem nas regras eleitorais. Mas a questão da reforma política, que mexe na estrutura do sistema político, nós não temos visto avançar, né? E uma mudança importante, Paulo, que eu destacaria nessa perspectiva de reforma eleitoral, foi, desde 2015, a impossibilidade do financiamento por empresas, financiamento de campanha por empresas. Nas eleições de 2016, não teve esse financiamento, mas não tínhamos também um outro fundo, que agora nós teremos, que é o chamado fundão, o fundo eleitoral. Em 2016 ele não havia sido aprovado, agora em 2020 nós temos 2 bilhões reservados para essa finalidade. Me parece uma medida interessante do ponto de vista de equalizar as possibilidades de campanha. Recadinho Legal. aí, Amandinha. Bora, vamos falar da Troiano Enrolamentos, Boa. gente, porque ela tá funcionando normalmente, tá? Claro que tomando todas as medidas preventivas aí pra melhor atendê-los e com grandes promoções. Ó, se você preferir ficar em casa tranquilo, é só entrar em contato pelo telefone 3722-1509 ou também 3722-3309, que eles entregam pra você. Olha que mega facilidade. Troiano Enrolamentos há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Bora, a equipe troiana ali da Marechal Deodoro, aqui no centrão da cidade. Vamos girar mais um intervalo? Bora. Ó, o próximo bloco tem mais perguntas ao Dr. João Marcos e tem o quadro Dedinho pra cima. Dedinho pra baixo. Será que ele vai... Adoro. Será que ele vai aprovar? Será que ele vai desaprovar? É esquecido disso, Daqui a gente. pouco Pra ele quem vai será contar, que ele hein? levanta o dedinho ou abaixa, Daqui a pouco hein? ele vai contar pra gente aqui no Manhã Show. Até já. Manhã Show. Band FM. Band FM. Neves é parça nosso. Adoro. Fala pra ele pegar o seu helicóptero e vir aqui dar uma voltinha em Poços Caldas. Em breve eu vou trazer aqui no Manhã Show da Band. Milton. Hoje tem campanha. Hoje é quarta-feira. Do e a quê? quarta-feira da beleza na drogaria. Uau! Não é à toa que nós estamos lindos nesse programa. Não é à toa que a gente passou maquiagem. Nós hoje, recebemos produtos da drogaria americana aqui Ai, pra que ficar com a cutis em cima. Maravilhosos. Produtos carérrimos. Percebam a pele de Amanda Negrini na imagem. Viu, gente? Veja só, Dá aquela doutor, olhada. percebe que não tem uma falha. Não tem. Esticadérrima. Botox, brincadeira. Não tem Botox. A mulher não usa Botox. Olha, já quarta-feira, Beauty na drogaria americana. Como que chama esse creme aqui, Amanda? Você que é uma mulher antenada nos cosméticos. Olha só, hein? Fala aí, qual que é o nome? Você Beyond Buster. Buster. É o Gold, o Bronze, o Silver e o Rose. Menino, isso é maravilhoso pra ele dar aquela iluminada na pele. Ah, isso aqui é aquele pra iluminar a pele. Querido, você não tá entendendo. Amanda tem luz própria e ainda usa isso aí que eu não aguento. Pra ficar bombando. E tá muito barato, R$59,90, é isso mesmo? R$59,90. Gente, aproveita. Qualidade, amor, importado. Eu vou presentear o Dr. João Marcos pela presença dele aqui com a água micelar bifásica rosas da Nivea. Maravilhoso. O negócio obrigado. aqui limpa a pele, doutor. Doutor, é um negócio, é um tapa na Você cutis. ainda é jovem, então ainda pra manter a pele maravilhosa é só passar água micelar, tá? R$ Sensacional. 33,90. Muito tá barato. muito barato. Agora, protetor solar tem que usar. Todos os dias. Tem que usar e aí tem o Actine Color. É aquele que dá aquela coloração na pele também. Uniformizada na pele, Fator né, 30, gente? Amanda. Isso aqui bloqueia
bloqueia até mandinga. E, pra você ter gente, ideia. tem que usar, tá? Mesmo que tá friozinho, a luz do computador, a luz de casa, tem que usar protetor solar todos os dias e tá barato também, Tá né? muito barato, R$ 22,90. Arrasou. Lembrando que o WhatsApp da Drogaria Americana é um show. Anota aí, 98862-2111. 999428779. A Drogaria Americana entrega para toda a cidade com taxa única de R$5, tá certo? Tá fechado. 4 endereços: Francisco Sales, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Recebemos aqui uma mensagem hoje com a participação do advogado, Dr. João Marcos. O tema hoje é a política. O Renato Sanches mandou uma mensagem, doutor. Tem uma pergunta. Um prefeito que se elegeu num segundo mandato saiu para disputar uma eleição para deputado. Ele pode se candidatar a prefeito em um outro município eleitoral? Renato... Pode. Pergunta interessante a dele. Também achei. Agradeço a pergunta do Renato. Veja, Paulo, essa é uma situação que existe uma certa celeuma, uma certa polêmica, porque a questão é se saber se esta vedação à disputa de um outro mandato executivo seria na cidade, na circunscrição pela qual ele disputou as outras duas, ou se também abarcaria toda e qualquer cidade que ele venha disputar na eleição subsequente, né? A minha opinião é que não pode. Veda aí a possibilidade, a restrição de reeleição imediata. Mas, neste caso que ele está se tratando, me parece que houve uma consulta, está havendo consultas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e aos Tribunais Regionais Eleitorais para verificar a legalidade disto ou não. Então, eu não posso dizer taxativamente... Não tem uma PEC e uma PL, não tem. Não, porque o problema exatamente a discussão jurídica é se essa vedação de uma segunda reeleição imediata se aplica à circunscrição em que ele foi candidato, à cidade, ou se aplica a toda e qualquer cidade que ele venha disputar uma eleição. Essa é a discussão. Se a pergunta fosse para a mesma cidade, a resposta é taxativa, não há dúvida. Vedado segunda reeleição na mesma cidade. A questão é, e uma outra cidade que ele não disputou as eleições anteriores? Ele está vedado também para disputar um cargo majoritário, prefeito ou vice? O meu entendimento jurídico é que sim, está vedado. Porém, é uma questão que está em discussão junto aos órgãos eleitorais. Então não existe um consenso. Não, porque tem essa... Os órgãos julgadores não existe um consenso. Existe esta divergência quanto a se entender que uma outra cidade se enquadra também na vedação. Se ele não disputou as duas eleições nessa terceira cidade para a qual ele vai disputar esta eleição atual, se ele está liberado para disputar a eleição ou não, porque a vedação ficaria só nas duas eleições anteriores, na cidade anterior. Então, como são cidades distintas, né, me parece, pela questão do Renato, não se sabe dizer se a vedação permanece ou não. Está em discussão junto aos órgãos judiciais eleitorais. A pergunta dele é interessante porque isso é algo que está sendo discutido, inclusive, aqui no nosso município, com possíveis candidaturas. Mas o que acontece? Por que essa discussão ela foi levantada? Se não me engano, doutor, na região norte e nordeste, né, tinha aquela questão dos prefeitos itinerantes. E eles faziam muito isso, né? Ele era 8 anos, comandava uma cidade 8 anos, depois ele passava para outra e ia fazendo política ali de galho em galho, digamos assim. Nas regiões. Na jurisprudência, como nós chamamos, nos precedentes, existem muitos casos dessa natureza, né? Então nós temos que aguardar especificamente para um caso concreto, né, qual seria a deliberação. Mas, repito, o meu entendimento é que é uma forma aí de se burlar a vedação à dupla reeleição. É verdade. Legal. E vamos ao nosso quadro, Paulo Marcelo? Já é? Então vamos lá. Então, tá chegando o momento do quadro inédito na TV brasileira e também no rádio. Dedinho pra cima ou dedinho pra baixo, tá, galera? Como é bom uma reunião. Relembrar. Né, com os diretores. Antigas. Com o Mauri. Ontem nós fomos denunciados aqui. Junto à diretoria para entregar o programa no tempo. Então nós temos que começar tudo mais cedo agora. Maurício. Já é hashtag pra você. Já é 10 para as 11, gente. Da live 47 dedinho aí. pra baixo, mal. Esse computador aqui não tem nem a data certa, de tão louco que ele é. Tá certo, criatura. Doutor João Marcos participando desse quadro inédito, hein, gente? Olha só, é a hora do dedinho pra cima. Dedinho pra baixo. É claro que as perguntas são voltadas para a política. Yes. Doutor João Marcos
Marcos, por favor, pegue o seu dedinho pra cima e o seu dedinho pra baixo. Vamos ver. aproveitar o conhecimento desse jovem advogado que deu um show de conhecimento aqui no Manhã Show. Sensacional. Pra quem será que ele é dedinho pra cima? Pra quem será ele é dedinho pra baixo, né? Superior Tribunal Federal, doutor João Marcos. Você dá dedinho pra cima ou dedinho pra baixo pra eles e por quê? Olha, Paulo, com toda certeza eu dou dedinho para cima pro Supremo Tribunal Federal. Eu, assim, como advogado, eu compreendo que o Supremo tem exercido uma tarefa nesse momento institucional que nós estamos vivendo fundamental. Nós vivemos um sistema de tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário, e pesos e contrapesos, né? Um poder segurando os abusos do outro. Me parece que o Supremo Tribunal Federal, neste momento, tem desempenhado um papel muito importante nessa dinâmica de pesos e contrapesos, portanto, eu faço um dedinho para cima para o STF, em que pese, eventualmente, haver aí possibilidade de excessos cometidos, mas que não aí anulam a função importante do Supremo Tribunal Federal nesse momento. Tem um peso. Sem sombra de dúvida, um peso fundamental para a República. Legal. Muito Agora bem. vamos lá, doutor, vamos falar sobre um novo tema que quase não se discutiu nos últimos anos no Brasil e também na nossa região. Esse tema, dedinho para cima ou dedinho para baixo para a corrupção? Com certeza, Paulo e Amanda, dedinho para baixo. Nós temos observado avanços institucionais, né, no Brasil nos últimos anos com relação ao combate da corrupção. Temos muito a avançar ainda, mas eu acho que é uma agenda que foi colocada na ordem do dia no debate público desde aí de pelo menos os últimos 8, 9 anos, e eu acho que ela não retroage. Muito bem, o Renato mandou aqui pro STF dedinho pra baixo. Dedinho pra baixo. Ó, vamos mais um quadro, mais um tema, hein? Política local, doutor João Marcos, um contexto geral envolvendo o legislativo, envolvendo o executivo, dedinho pra cima ou dedinho pra baixo pro momento? Olha, Paulo, eu vou me permitir fazer um dedinho pra cima Ele é e bonzinho. um dedinho pra baixo. É inédito. Meio termo. Meio por pode quê, ser meio doutor? termo. Veja, eu acho que analisar a política local sob uma única lente, e a política em geral, é um pouquinho injusto, né? E eu vou citar dois pontos especificamente, porque o tema é amplo. Política local, com relação às ações adotadas pelo município e pela Câmara Municipal na fiscalização da questão da Covid-19, né, do combate à pandemia, me parece que a administração municipal agiu bem, tem agido bem nessa perspectiva. Agora, em algumas outras pautas, e eu destaco aqui a licitação para o transporte público, me parece que houve da parte do Executivo e tem havido também da parte da Câmara dos Vereadores uma certa negligência neste particular. Portanto, eu me dou o direito, né, de utilizar esses dois exemplos para dar um voto para cima e um voto para baixo para a política local, prefeitura e Câmara, nesses dois contextos. Olha, o pensamento nosso bate. Eu também tenho esse pensamento aí do Dr. João Marcos também. É isso Dr. aí. João Marcos arrasou. Obrigado pela presença, viu, Dr. João Marcos? Agora, Paulo, só pra gente encerrar uma pergunta aqui. Tem pergunta? Vamos lá, dá tempinho, temos um tempinho Olha ainda. só, além da eventual mudança do calendário eleitoral, o pleito de 2020 conta com novas regras. A principal delas, o fim das coligações para vereadores. E aí, deve mudar o impacto expressivo na corrida eleitoral aí aos candidatos. Teremos muitas mudanças. Como você avalia isso, doutor? Amanda, as mudanças que já haviam sido promulgadas, né, antes da pandemia, elas serão mantidas. Não teremos aí uma retroação nesse aspecto. Eu acho que as mudanças vêm para melhor, né? Então, um exemplo, o fim das coligações nas eleições proporcionais, portanto, acabou aquela situação do eleitor votar no candidato X de um partido X e eleger o candidato do partido Y, né? Essa mudança que foi a principal no meu sentir, ela vem trazer um fortalecimento dos partidos e, por consequência, né, da democracia. Então, mudanças desse sentido permanecerão, assim como, por exemplo, o financiamento de campanha, continua vedado doação de pessoa jurídica, teremos o financiamento público, né, com o fundão eleitoral e também a participação das mulheres. Isso é muito importante dizer, queria destacar, os partidos continuam obrigados a lançar pelo menos 30% das vagas nas eleições proporcionais para vereador de mulheres e 30% dos fundo público que vai ser utilizado na campanha também obrigatoriamente
deverá ser destinado às campanhas femininas. Isso se mantém, isso é uma novidade importante para o amadurecimento da nossa democracia. Vamos Muito lá, bem, mulherada. muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, Paulo Rafael, ele falou pra gente assim, ó, o que nós eleitores devemos observar agora pra votar consciente mesmo, fazer boas escolhas nesse ano aí de 2020? Olha, Amanda, eu acho que nós temos que ter muita clareza que os desafios de uma administração pública no Brasil já eram muito grandes e no contexto de pós-pandemia serão maiores ainda. Nós teremos menos arrecadação, né, de recursos e, portanto, maior dificuldade de investimento. Os nossos administradores e gestores públicos precisam ser criativos. Portanto, uma boa dica aos nossos eleitores é observar as propostas dos candidatos e observar se elas têm guardado alguma aí coerência com a realidade, né? Tomar cuidado, né, com propostas mirabolantes que, principalmente, repito, num contexto pós-pandemia, infelizmente não tem chances de serem implementadas. Então, essa vigilância quanto à coerência da realidade nas propostas dos nossos candidatos é muito importante que o eleitor esteja atento. Olha só pra gente lembrar, se amanhã eu não aparecer aqui, é porque hoje tem a quina de São João. Eu joguei! Você já jogou? Lógico, meu filho. Se amanhã eu não aparecer aqui, hoje Saiba tem que eu quina sou de São João. milionária, amor. Hoje vai ser, a quina vai sortear os 140 milhões. Ah, não, é sábado. A quina é hoje de São João, mas a quina é sábado. 140 milhões. E hoje tem a Mega Sena, 45 milhões. Eu vou jogar também. Tá. Então, se eu não aparecer aqui, doutor, foi um prazer revê-lo, tá? No ar aqui. Viu, Maurício? Foi um desprazer trabalhar com você, eu diria. Ai, Paulo, eu tô esperando 1 milhão de presente, tá? Senão você sabe que Você eu vou vai te ganhar um caçar presente. nesse mundo, Vou mandar hein? você pro Canadá. Ah, então tá bom. Vambora, gente. Bora, Vambora. Obrigada partiu. pela audiência, hein? Obrigada, galera. Obrigada, Obrigado, doutor. doutor. Muito obrigado, foi um prazer. Ó, seguinte, meio-dia tem plantão da tarde na TV Plan. A convidada de hoje é a Tereza Navarro. Vamos falar de política Olha, também. Lá na edição do o Plantão assunto da não tarde. para. Mulheres na política, até já. Yes. Vamos. Viva São João! Tchau, galerinha! Manhã Show.